Agora dando as boas-vindas ao palco a Helena Baroni, que veio direto da Itália, da consultoria SPIN 360. A Helena fará a apresentação Curtumes Globais, experiências em estratégias de sustentabilidade baseadas em dados ambientais. A sua palestra vai ser em inglês, então fica aqui o reforço da informação sobre os equipamentos de tradução simultânea disponíveis para vocês logo na entrada do nosso espaço. Vamos dar as boas-vindas então a Helena. Thank you. Muito bem, muito obrigada. Obrigada, Ricardo, pela apresentação. Sua fala sobre rastreabilidade é chave para mim. Eu vou cobrir um pouco essa matéria de outra perspectiva, a perspectiva do medida de impacto. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer CCB pelo convite, e o segundo agradecimento vai para as pessoas que estão traduzindo a palestra para o português, para que todos possam entender o que eu estou falando hoje. Como vocês sabem, vou falar sobre as curtumes globais e o que temos feito globalmente para tornar a sustentabilidade, a melhoria na sustentabilidade acontecer. Eu vou dar alguns exemplos do que estamos fazendo com diferentes clientes mundo afora para dar uma ideia porque os serviços que prestamos e o que fazemos de concreto com os clientes. Antes de iniciar, eu quero fazer uma introdução sobre a minha pessoa. Eu sou Helena Baroni, como está escrito aqui, meu histórico, sou engenheira de gestão, estudei na Politécnico de Milano para maximizar o desempenho econômico das empresas. Passei 4 anos estudando como criar lucro, reduzir o custo de produção e o tempo de produção. Enquanto eu estava estudando, percebi que não era suficiente para mim, pessoalmente, para estar satisfeita na vida, e também que, no ponto de vista, algumas variáveis tinham sido esquecidas nessa conta. O impacto socioambiental, o fato de que nossa pressão nesse planeta está se tornando insustentável a longo prazo. Eu mudei o caminho de carreira e estudei mensuração de impacto ambiental e inovação social. E eu agora estou na SPIN. Quero apresentar brevemente o que estamos fazendo na SPIN. A minha vida e a minha vida profissional ajudando as empresas a reduzir o impacto ambiental, percebendo que é bom para reduzir a pressão no planeta. Aqui está o meu contato. Eu realmente gosto de ouvir o feedback de vocês e perguntas. Gosto de confronto e conversa. Se disse algo que você não gostou, que você não concorda, ou que você gostou, por favor, venha, pergunte mais. Eu realmente gosto de debate, discussão e confronto. Eu acho que isso é chave para mim, no geral. A apresentação que eu preparei está dividida em 2 partes. A primeira eu apresento, vou dar uma introdução da SPIN, o que estamos fazendo e o que estamos fazendo também. Quero mencionar até onde alcançam os nossos serviços, o mercado global. Depois vou falar em concreto, em termos práticos, o que significa reduzir o impacto ambiental, definir uma estratégia e implementá-la. Uma coisa peculiar da SPIN é que não sou apenas uma consultora. Eu quero que os meus clientes aqui no público confirmarem se quiserem. Nós não apenas entregamos slides, sugestões e vamos embora. Nós ajudamos os clientes a estabelecer as nossas sugestões, tudo que afeta a cadeia de fornecimento, subindo upstream para chegar nos dados-chave ou para colaborar para inovar os processos. Então, a segunda parte eu entro numa parte mais prática, oferecendo exemplos e, claro, tudo vai ser agregado. Então,
Isto é a SPIN, primeira parte prática, nós nos chamamos a Fábrica da Inovação Sustentável. Por que uma fábrica? Porque nós gostamos da parte física, de ir lá e falar com o gerente técnico da empresa e saber por que os processos são dessa forma e como podemos torná-lo mais eficiente, como reduzir o consumo de recursos, por exemplo. A segunda coisa é inovação. Eu vou dar alguns exemplos sobre como estamos tentando inovar a nossa produção e consumo. Terceiro ponto é um pouco menor, foi fundada em 1997, faz bastante tempo, pelo visionário Federico Bugnoli. Eu acho que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar do nome dele no passado. Então ele é um visionário e ele enxergou muito à frente e entendeu que a ciência ambiental era importante, isso em 1997, e que valeria a pena se especializar em gestão de impacto ambiental. E segundo, ele é um pioneiro. Começou essa empresa quando não havia muitos atores nessa área, e isso nos deu uma vantagem, porque trabalhamos com muitos curtumes e temos uma boa verticalidade no setor do couro, mas este não é o único setor que atendemos hoje. Esta é a SPIN. Nós, em setembro de 24, estivemos não na última edição, é na outra. Essa não é... Vocês estão vendo 30 pessoas aqui, mas nós hoje temos mais de 40. O último funcionário entrou segunda-feira, começou segunda-feira, eu ainda não a conheci. E como vocês sabem, nós trabalhamos com associações da indústria e nós temos essas palestras de inovação, onde trazemos especialistas para falar sobre diferentes tópicos relacionados à sustentabilidade e inovação em couro. Algo que vocês não veem na foto é a paixão das pessoas e a nossa missão. Todos somos orientados pela nossa missão para reduzir o impacto ambiental e ajudar os nossos clientes a fazerem também. SPIN é uma sigla. As palavras são sustentabilidade, progresso, inovação e rede. E eu vou apresentar as 4 com os serviços práticos que nós entregamos. O primeiro S tem a ver com sustentabilidade. Essa é uma palavra da moda, significa tudo e nada ao mesmo tempo. O que nós queremos dizer por sustentabilidade são 3 coisas. Primeiro, entender a nossa cadeia de fornecimento, em que nós fornecemos tudo, serviços e produtos, desde como entregamos os nossos serviços e produtos, a quem são os nossos principais fornecedores. Então, mapeamento e rastreamento. Obrigado, Ricardo, novamente, pela sua palestra. Segundo, medir. Nós precisamos de dados para entender o impacto ambiental e o uso de recursos e a geração de resíduos. Eu vou apresentar algumas coisas sobre quantos dados nós coletamos até então. E terceiro, quando temos os números e o cenário, nós podemos melhorar e implementar planos de melhoria. Eu coloquei o quadro negro no fundo porque nós também somos conhecidos como os nerds da sustentabilidade. Então, nós gostamos de dados, gostamos de padrões e nós estudamos muito para entender como podemos modelar melhor os processos, produção e etc. Nós gostamos de números, temos muitos cientistas no nosso time porque nós precisamos de dados para realizar a inovação sustentável. Então, se os consultores estão interessados em dados, eu acho que é importante perguntar se esses são os dados certos. Aqui é uma visão geral dos nossos projetos, nossos serviços. Primeiro é mapeamento e rastreamento. Então, o Federico começou falando sobre dados de rastreabilidade do couro em 2014. Hoje, nós já rastreamos mais de 19 milhões de metros quadrados em todo o mundo em 10 anos. Para quem hoje nós temos 12 marcas dos setores de moda e luxo ativas na nossa plataforma e temos ao redor de 200 pioneiros que nos dão, dos curtumes que nos fornecem dados, e todos os dias eles nos fornecem, entram no site para nos dizer onde, e cada metro quadrado que eles entregaram para a marca, de onde eles compraram isso. Nós temos muitos dados, e eu vou mostrar dados agregados.
Eu estou falando sobre a indústria da moda e sobre os serviços que são entregues às marcas. Nós estamos disponibilizando isso para os curtumes também. Então agora temos alguns curtumes que nos fornecem todos os seus dados ambientais e nós ajudamos os curtumes a responder às perguntas, aos questionamentos da marca. Então, tipo de animal, vocês podem ver aqui que isso é a indústria da moda. Então, quase metade é couro bovino, o resto uma porção é ovino e algum couro exótico também, mais fragmentado. Bom, então, em que profundidade podemos ir? O que estamos rastreando hoje? Aqui vocês estão vendo todas as anotações da cadeia de fornecimento. Temos 5 tipos diferentes de curtumes, desde de acabamento a outros em que nós mapeamos pelo menos 5 diferentes tipos de curtume pelos quais o couro pode passar, os frigoríficos e produtores. Para cada nó ou elo da cadeia de fornecimento, nós perguntamos aos nossos fornecedores o nome do ator, seja um frigorífico, um curtume ou um produtor, o país e a região. Então, vocês estão vendo ali as informações. Se o curtume não tem as informações ou não quer fornecer as informações para o cliente, então eles têm esse direito. Então, vocês veem que algumas informações têm um nível menor de divulgação do que outras. Então, alguns nomes não foram divulgados. Para aquela porção, 50% dos 19 milhões de metros quadrados, nós não obtivemos essa informação. Então, claro, o nível de informação aumentou durante o tempo. Essa é uma média de 19 milhões de metros quadrados ao longo de 10 anos. Vocês podem imaginar que em 2014, perguntar o nome do seu fornecedor de Wet Blue era muito confidencial para divulgar, mas hoje nós estamos desenvolvendo, já desenvolvemos alguma confiança com os curtumes e eles estão mais dispostos a fornecer esse tipo de informação. Eles sabem por que estamos pedindo essa informação e que não é para roubar a propriedade intelectual, mas sim para usar esses dados de rastreabilidade para outros propósitos. Algo que vocês podem notar, estávamos falando sobre o nome dos produtores. Nós começamos no último ano a pedir essa informação, em novembro, eu acho. Então, essa divulgação é bem nova comparada com os 19 milhões. Nós não fazíamos essa pergunta antes, ela é bem recente. E a estratégia que adotamos é a mesma. Se você tem o nome da fazenda, do produtor, por favor, nos informe, ou então deixe em branco e dizendo por que você não está dizendo. Se você não quer, ou se você tem alguma questão confidencial. Então, a nossa abordagem, a rastreabilidade, é sempre começar com desenvolvendo uma relação de confiança entre nós e os curtumes para entregar para o cliente, no nosso caso, as marcas, o que elas querem. Elas só querem ter certeza que o couro não está vindo de lugares de risco. Então, temos outra oportunidade aqui para o Brasil, eu acho, pelo que eu sei e pela conversa que eu tive com alguns expositores ontem, vocês têm muitas informações sobre rastreabilidade, vocês sabem o nome dos produtores, em alguns casos, a pessoa com quem eu tive a oportunidade de conversar ontem, e isso poderia ser um bom ponto de diferenciação. Na Europa, é difícil para nós obtermos informações sobre o nome do produtor ou da fazenda. Também falando sobre couro bovino e ovino é ainda mais difícil de chegar ao nome do produtor. No Brasil, pelo que eu entendo e pela oportunidade que eu tive, vocês têm essa informação. Então, isso seria uma oportunidade de diferenciação comparado com a Europa. Eu sei que também o acesso ao mercado europeu é uma ameaça, porque o país inteiro, apesar de vocês terem apenas algumas regiões que são mais arriscadas do que outras, o país inteiro é chamado de alto risco, é considerado de risco. Então, mas eu acho que nós podemos trabalhar juntos para diferenciar áreas diferentes dentro desse país enorme, tão grande quanto a Europa. Então, bom, cobrimos a primeira parte, mapear e rastrear. A segunda parte é mensurar o impacto ambiental. Então, nós precisamos mapear e rastrear, e também, para mensurar o impacto, nós temos que saber de onde vêm os nossos produtos e quem são os fornecedores que nos ajudaram a produzir o produto. Então, o que nós fizemos desde 97, realizamos mais de 650 estudos LCA, mais de
120 curtumes do mundo para mais de 40 clientes e grupos. Quais são os números principais aqui? Vocês podem ver que estamos espalhados em todo o mundo. Apenas a Austrália, a Oceania não está representada aqui no LCA, mas nós fizemos LCAs em todo o mundo, em diferentes tipos de animais. Então, a maioria dos LCAs foram feitos em peles bovinas e um terço, digamos, para couro ovino. Que tipo de curtumes nós estudamos, principalmente de acordo com o que os nossos clientes pediram? Nós não escolhemos o tipo de curtume que estudamos, isso é uma demanda do cliente. A maioria são de curtumes que usam cromo e também alguns livres de cromo. E terceiro, o destino final deste couro é uma variedade de indústrias. Então, uma grande parte é marcas de moda e luxo, produtos de couro e calçados, e também, claro, o setor automotivo e decoração, e acessórios, luvas, ready to wear. Então, é bem amplo, 600 estudos. Qual é o benefício de adicionar tantos números, tantos resultados? Bom, nós podemos agregar e fazer um estudo geral para o benefício da indústria. Foi feito com o Leather Working Group. Nós agregamos 56 estudos e em 16 instalações em 11 países diferentes. Isso foi publicado em outubro de 24 e isso foi muito útil e a indústria se beneficiou deste trabalho. Nós fizemos isso com o Leather Working Group e Leather Naturally e fomos capazes de mudar o índice de sustentabilidade de material RIG. Nós trabalhamos com essa ONG, que é importante para determinar o impacto de cada material, e olhamos os dados secundários que temos sobre couro. Nós conhecemos o processo, coletamos muitos dados primários e agora podemos dizer que o couro tem menos impacto do que vocês imaginavam, do que com dados secundários. Então, esse foi um ganho importante que publicamos ao final do ano passado, e eu tenho certeza que vocês devem ter lido alguma coisa sobre isso. Outra coisa que estamos fazendo internacionalmente, estamos escrevendo as diretrizes UNIDO. Então, estamos trabalhando com as Nações Unidas, estudamos metodologia sobre como avaliar o impacto ambiental do couro. E segundo, temos bastante experiência, estudamos diferentes cases, então nós reunimos pessoas, especialistas da indústria, para escrever diretrizes unificadas sobre como fazer a avaliação de impacto ambiental do couro. Então, esta é uma grande tarefa que estamos fazendo, ainda não foi publicado, estamos nas revisões finais. Então, aqui vocês vão encontrar alguma divulgação sobre como a metodologia para fazer um LCA do couro. Outras publicações nossas, isso foi publicado em fevereiro de 2025, é outro estudo global sobre LCA. Eu vejo alguns autores aqui na plateia. E, bom, até aqui nós falamos sobre o S, sustentabilidade. Nós falamos sobre mapeamento e rastreabilidade, mensuração de impacto ambiental. Nós vamos ver a redução do impacto ambiental na segunda parte desta fala. Agora, o P de progresso. O que significa? Nós queremos que a indústria e o mundo avance em tópicos relacionados à sustentabilidade. Então, o que temos que fazer primeiro é entender, compreender o que há por trás da sustentabilidade, quais são as mudanças climáticas, os desafios que temos hoje. E eu fiquei muito impressionada com uma história que aconteceu em Porto Alegre no ano passado, menos de um ano atrás. Então, vocês sabem como as mudanças climáticas podem ameaçar e reduzir a continuidade de negócios e afetar as nossas vidas do dia a dia. Então é importante para entender como as nossas ações e como uma indústria
como nós podemos reduzir o impacto ambiental e o que nós podemos fazer para desacelerar, pelo menos, as mudanças climáticas. Então, sobre progresso, primeiro, nós treinamos pessoas de diferentes empresas e setores para entender o que é as mudanças climáticas e o que nós podemos fazer, porque queremos que todos entendam essa palavra muito complexa, o que há por trás de tudo, como categorias de impacto, o que é ecodesign. Nós tentamos esclarecer as coisas, tentamos falar de forma fácil para entender concretamente o que cada um pode fazer. Finalmente, mas não menos importante, nós tentamos antecipar as tendências futuras e as demandas do mercado e leis, porque esse é um tópico muito recente, então nós precisamos planejar antecipadamente. Não podemos ficar esperando as regulamentações surgirem, porque aí estaremos atrasados. Certo? E o I, então, é de inovação. Dizemos que coletamos muitos dados sobre desempenho ambiental e vou precisar inovar. Inovar no quê? Na nossa maneira de produzir. E para isso a nossa especialidade, nossa experiência é muito importante para saber como inovar nos processos e reduzir o consumo de recursos ou geração de resíduos e também mudar os nossos padrões de consumo, talvez não vender produtos ou serviços que possam para conseguirmos ter menos impacto em alguns setores. Outra coisa, para inovarmos num processo industrial, nós não podemos fazer tudo sozinhos. Se somos um curtume ou um produtor de produtos químicos, uma associação da indústria, nós precisamos trabalhar todos juntos, porque a inovação acontece quando diferentes atores estão sentados ao redor da mesa, como aqui, estão vendo várias mãos e peles, e então ali estamos discutindo como inovar um processo de produção. Neste caso, na indústria da moda, automotiva, curtumes, traders, todos ao redor da mesa, tentando entender quais são as condições sobre as quais um novo piloto, uma nova inovação poderia funcionar. E, finalmente, sobre o I, inovação tem a ver com procurar novas tecnologias. Nós falamos com os clientes e dizemos, você deve fazer isso ou aquilo para reduzir o seu impacto ambiental. Por exemplo, parar de queimar gás ou biomassa do seu curtume para produzir água quente. Esse é um exemplo. E a resposta que recebemos é, ok, mas como? Então, encontre para mim quem produz um boiler elétrico, como o meu processo poderia funcionar. Então, o que nós fazemos para os nossos clientes é buscar novas tecnologias. Então, nós estamos muito interessados em conversar com fornecedores de tecnologia de curtumes ou produtores de produtos químicos para entender o que eles estão fazendo para reduzir os seus produtos. E isso também vai ajudar os nossos clientes, os curtumes ou as marcas, a inovarem no seu processo de produção. Tudo que nos ajuda a reduzir consumo ou reutilizar um banho ou uma água e aumentar o uso ou reduzir o uso de produtos químicos em um banho, isso nos ajuda na nossa causa e nós estamos ansiosos para encontrar esse tipo de solução. Finalmente, apenas para o couro, é o networking, a rede. Então, como eu falei, a SPIN trabalha em diferentes nós da cadeia ou elos da cadeia de fornecimento, e nós precisamos conectar mentes diferentes para fazer a mágica acontecer, a inovação. Eu mencionei antes que nós fazemos eventos de inovação, MicaMax é um, e então o que nós fazemos é permitir a conexão entre diferentes setores e pessoas inovadoras. Alguns exemplos são, nós colocamos na mesma mesa, por exemplo, a indústria da moda, a indústria do couro, a indústria alimentícia e de ração. Eles têm interesses comuns e precisam falar uns com os outros para reduzir o impacto ambiental no mundo todo. Não é mais uma época de competir, mas sim de colaborar e entender como fazer a inovação funcionar. A última foto sobre a SPIN, isso somos nós em setembro. Então é só para dar uma ideia da plateia que estamos reunindo. Reunimos pessoas dos Estados Unidos e de todos os lugares do Brasil para falar sobre inovação, agricultura regional, materiais naturais e o quão diferente materiais na moda ou no automotivo ou outros setores podem trabalhar juntos. Foi uma loucura para mim entender que em algumas marcas, aqueles que trabalham com couro não conhecem os outros que trabalham
com lã ou com outro produto, e às vezes o animal de onde eles estão comprando o couro ou a lã é o mesmo animal, às vezes. A cadeia de fornecimento, se você subir na cadeia, é a mesma cadeia, mas as pessoas não conversam umas com as outras, então nós temos que colaborar mais e ter uma colaboração entre diferentes setores ou departamentos. Então, o último slide da introdução, nós trabalhamos com diferentes elos da cadeia de fornecimento para fazer a mágica acontecer. Então, reduzir o impacto ambiental. Agora, vou para a segunda parte, falando sobre a definição de estratégia de sustentabilidade, a implementação e como trabalhamos. Talvez o porquê, vou falar rapidamente, vocês já sabem porque precisamos de um plano de descarbonização, pois estão acabando os recursos, o planeta Terra é limitado, estamos usando mais do que poderíamos usar. Primeiro, os recursos estão acabando. Segundo, regulamentação. A União Europeia quer reduzir a pressão no ambiente. Terceiro, o mercado. Vou mostrar alguns clientes que pedem mais dados, informação sobre sustentabilidade. Os clientes são diversos. Os fornecedores são os clientes. Produtores de químicos, quem que você precisar responder perguntas de diferentes clientes, falando sobre água de resíduo, desmatamento e outros. Às vezes, um acionista pede mais desempenho de ESG. Por que estamos fazendo isso? Para responder hoje e também antecipar o que vem amanhã, ter mais resiliência servindo os nossos clientes. Como criar uma estratégia? Primeiro, mapear e rastrear. Isso é a base. Precisamos entender a cadeia de fornecimento e os fornecedores mais impactantes serão os melhores amigos para reduzir o impacto. Já cobrimos nesse tópico, não vou detalhar mais. Medir e reduzir. Medir. Nós podemos usar diferentes medidas de impacto ambiental. Estou falando sobre avaliação de ciclo de vida, LCA, padronizado com diferentes padrões ISO. Antes de iniciar, precisamos definir 3 coisas. Qual o objetivo da avaliação do LCA, entendendo o impacto ambiental de um produto, serviço ou produto. Hoje focamos no couro, um produto. Segundo, vemos qual ciclo, qual fase do LCA queremos estudar. Hoje vou mostrar alguns resultados da extração de matéria-prima, no nosso caso, uma fazenda, até o portão do curtume, quando entregamos o couro ao cliente. E nós podemos estudar diferentes impactos ambientais. Eu estou falando apenas de mudança climática hoje, mas temos outras variáveis que poderíamos mencionar. Rapidamente, como funciona? Primeiro, nós selecionamos qual produto queremos estudar, é claro, coletamos dados, como o produto é fabricado, quantas fases de produção, quais são os consumos de matéria-prima, dosagem química, eletricidade, uso de água, etc. Também quais são os tipos de recursos que são consumidos, de onde vem a energia, de uma fonte renovável ou não. Primeiro, fazemos algumas perguntas de como o processo é realizado. Agora, automatizamos o processo, isso está online. Antes, mandávamos planilhas, agora temos um software para ajudar o stakeholder a organizar sua vida. Mais do que isso, queremos integrar com o software ERP ou software PLM para obter a informação que já está digitalizada. Primeiro, coletamos muitos dados, elaboramos, o meu departamento técnico faz os cálculos, apresentamos os resultados. Não é no ponto de chegada, pois o trabalho é necessário para reduzir. Agora, onde você tem o loop de feedback, esse circuito de feedback, é aí que o trabalho começa, no meu ponto de vista. Nós temos os dados e o plano de melhoria. E iniciamos a melhoria. Começando com dados medianos, medimos. Uma bolsa de couro, ok?
um acessório. Então, se você fizer 100% das bolsas de couro com o impacto de mudança climática, podemos ver que tem ali é bovino. Uma boa parte do impacto vem do animal vivo, muito antes de nós, no curtume, começarmos a trabalhar. Uma pequena porção do impacto está relacionado ao abate. O frigorífico é interessante. Um pouco vem do curtume, 1 metro quadrado de couro finalizado, e nós vemos claramente, podemos identificar, podemos trabalhar na matéria-prima, nos processos ambientais, nos processos produtivos, no nosso caso, o curtume. É um exemplo aqui de 1 metro quadrado de couro bovino finalizado. Na linha, você tem todas as matérias-primas que são necessárias para fazer. Matéria-prima, químicos, água e o que sai, o transporte, resíduos. Ali vemos o ciclo de vida. O primeiro círculo é para a matéria-prima. Como eu disse antes, grande parte do impacto vem do animal quando estava vivo. Se eu puder adicionar um ponto sobre o que Ricardo disse antes, é claro, queremos saber onde vem esse animal, qual é a propriedade para entender se o sistema foi preservado, o que o animal fez na sua vida, o que ele comeu, a quantidade de metano que ele produziu, os resíduos dele, como foram geridos. Para reduzir aquele círculo grande, precisamos fazer o SCA da produção animal para ver como foi a qualidade de vida do animal, se for intenso ou não. Isso faz uma grande diferença. É outro ponto onde o Brasil pode se diferenciar da Europa. Eu visitei algumas fazendas na Europa e a vida do bezerro lá não é comparável com os bezerros no Brasil. E o processo, o azul, é o curtume. Então, o que nós fazemos? Primeiro, iniciando do grande ponto quente, é a produção animal. Mapear e rastrear é chave para entender como foi a vida do animal. Aqui temos uma imagem aqui no Brasil. Vocês devem reconhecer o tipo de boi. A propósito, agora fazemos produção de animal, o LCA da produção animal, não só em bovino, também em ovino e bodes. E temos muitos animais, já estamos trabalhando lá. É novidade para nós também. Estamos trabalhando para entender o impacto upstream do animal vivo. Por quê? Queremos saber o impacto da prática de produção animal e queremos dar ao produtor rural os instrumentos para reduzir o impacto. Se o produtor rural precisa de um pouco mais de dinheiro para mudar a ração do animal ou fazer manejo de resíduos, bom, podemos encontrar a solução para dar esse incentivo ao produtor rural. É isso que eu falo como entre setores, projetos entre setores. Se você precisa trazer a indústria de alimentos, vamos trazê-los para a mesa. Bom, cobrimos o primeiro ponto mais quente, o impacto maior, a matéria-prima. Agora focamos nessas outras linhas destacadas em rosa, os químicos. Se focarmos no curtume, nós descobrimos que a parte mais alta do impacto vem dos químicos usados no curtume, muitos no pós-curtume. Isso é bem médio. Qualquer couro bovino está agregado. O quadro amplo é o mesmo. Precisamos trabalhar em cima dos químicos. Como eu disse antes, coletamos todas as receitas de todos os químicos, nomes comerciais. Se a Curtume quiser compartilhar conosco todo químico, dose e toda a receita. E o que nós podemos fazer no final do LCA é dar ao Curtume uma ideia de quais químicos têm um impacto maior. Nós vemos que 20% dos químicos são 80% do impacto. Então, trabalhamos em conjunto com os técnicos
do Cortume, entendendo como nós podemos fazer ensaios para reduzir a dose de químicos, começando com os mais impactantes. É claro, trabalhando com os químicos não é o suficiente. Nós não podemos simplesmente mudar uma dose de um agente e ganhamos. Temos que trabalhar com a receita completa. Se você olhar para a receita, normalmente temos 4 indicadores de processo, que é dose química, temperatura da água, quantidade de água e tempo de rotação no tambor na esquerda. Algo que o técnico entende muito bem. Na direita, algo que o engenheiro ambiental entende bem, que são os consumos. Consumo de água, consumo de energia e os químicos. Queremos trabalhar do lado esquerdo para melhorar o impacto que está impactando as variáveis da direita. Como podemos fazer isso? Precisamos trabalhar com diferentes variáveis, não só os químicos, mas todos. Sabemos muito bem que não podemos diminuir tudo em conjunto. Não podemos ter uma pré-cura sem nenhum químico e com água fria, tudo ao mesmo tempo. Precisamos trabalhar aos poucos, testando, fazendo testes. Graças a todas as receitas que já coletamos, podemos comparar diferentes receitas e entender com o técnico quais são, onde vamos atuar para reduzir o impacto, para facilitar. Você vê a variável ali que vimos antes. Água, tempo de rotação, temperatura da água e a dose dos químicos. Podemos comparar a receita para tratar o couro com a média de outras receitas para artigos de couro bovino, que são similares ao meu, mesma espessura, mesmo uso e algumas outras variáveis. Isso nos ajuda a dar suporte ao técnico e entender em cima do que trabalhar. Por exemplo, se eu estou trabalhando nessa linha, eu vejo embaixo, na direita, ali pós-Cortume tem uma rotação mais alta comparada a outras receitas similares. Eu posso deixar esse processo um pouco mais curto, mas por um lado, se for mais curto, o químico não será absorvido tanto quanto atualmente. Esse tipo de gráfico nos ajuda a trabalhar com os cortumes para inovar a receita. O problema é que encontramos inovando receitas com os cortumes e os técnicos, às vezes a receita está na mente do técnico apenas. E ele muda todos os dias. Isso talvez seja de alguns cortumes na França, onde 80-15, a receita está apenas na cabeça do técnico e não está escrito, e aí fica muito difícil de melhorar. Ou alguns outros casos, que o departamento de P&D e a receita não está anotada. O que nós estamos fazendo? Já desenvolvemos uma ferramenta que ajuda o técnico, primeiro, a rastrear a inovação, segundo, fazer análise, tentando mudar as variáveis, as 4 variáveis que mencionamos, e ver como o impacto vai alterar, qual será o impacto. A dose do químico, do agente químico, eu posso tornar o processo mais curto. O impacto mudou? Se eu vejo o resultado da simulação está melhorando o impacto ambiental, e aí eu testo e vejo se a qualidade é boa o suficiente para os meus clientes. Caso contrário, eu nem testo. Isso ajuda a inovação no cortume de couro. Então, no lado wet, molhado, faz sentido no ponto de vista ambiental. Algo que entregamos com os amigos da Ital Project é esse pequeno tambor inteligente, que é um tambor PID, cheio de sensores, que mede o consumo em tempo real. O simulador SA temos uma previsão de qual será a energia térmica usada. Aqui podemos medir a temperatura da água durante o processo, saber se essa era o consumo de energia térmica. Isso nos ajuda a fazer o impacto ambiental em tempo real. Muito bem.
Não podemos fazer tudo sozinhos. Dissemos que vamos trabalhar com fazendeiros, com os produtores de químicos, trabalhando com os técnicos, é claro, mas tem algo mais que precisamos trabalhar com os fornecedores. Mudar as fornecedores se tem impacto grande. Alguns exemplos aqui. Energia elétrica, eu mudo a fonte. Energia térmica, eu posso usar parar de queimar biomassa ou gás. Alguns têm biogás, usina com biogás, que é melhor do que gás natural. Mas se você puder eletrificar a produção da água quente, isso faz sentido ambiental. Últimos, químicos. Novamente, não só reduzir a dose, mas encontrar os químicos que sabemos o impacto. Se tem dados primários, se a indústria dos químicos fez o LCA, isso ajuda bastante, nos ajuda, pois aumentamos a qualidade dos dados, primeiramente, e nos ajuda, pois sabemos que a indústria dos químicos também fica melhorando. Se o meu fornecedor tem um plano de redução, isso vai reduzir o meu impacto imediatamente. Química. O meu tempo está acabando. Eu quero roubar 2 minutos para finalizar a apresentação. Peço desculpas. Fizemos o LCA para os químicos e nós trabalhamos nos diferentes pontos quentes, matéria-prima, às vezes energia e matéria-prima. Nós temos que mudar a perspectiva, trabalhando com resíduos, transformando o resíduo em produtos legais. Eu tive uma conversa muito legal ontem com um grupo brasileiro explicando sobre a economia circular e diferentes empresas, onde toda grama de material que passa pelo processo está usando por uma ou mais empresas, indústria de biodiesel e outros. Eu sei que alguns de vocês já têm essa ideia, claramente é uma questão de definição. Algo que é considerado resíduo hoje, estamos atrasados em valorizar o resíduo do curtume na moda, não no automotivo. É uma questão de matéria. Vamos procurar os clientes corretos que vão pagar por esse tipo de material. Último slide, eu prometo. Reduzir o impacto nos dá a oportunidade para aprender como ver as coisas de forma diferente, inovar, colaborar com diferentes interessados e buscar novos parceiros e novas soluções. Tem a ver com fazer o nosso trabalho melhor, digamos assim. Muito obrigada por sua atenção. Muito obrigada. Thank you so much, Helena. Grazie mille. Espero que você tenha uma boa estada aqui no Brasil e na indústria do couro.